Da tribuna, o senador Jorge Seif manifestou sua indignação com a perseguição ao jornalista Alexandre Garcia, anunciada pelo advogado-geral da União através de uma rede social. O senador apontou que tudo que o jornalista fez foi relatar a tragédia que ocorreu no Rio Grande do Sul e questionar se haveria alguma responsabilidade. Seif se exaltou. Ele pede investigação, ele pede ao Ministério Público Federal: ei, veja a responsabilidade do governo, veja quem foram os responsáveis por mais de 2.000 desabrigados e desaparecidos. Uma loucura. E aí, o governo coloca toda a sua máquina contra esse homem honrado, o qual eu tenho o prazer de ouvir e assistir todas as manhãs. O senador prosseguiu, mas tem mais. Vejam como estamos num estado de exceção. E eu quero ver Ministério Público Federal se manifestando, a Agência Brasileira de Imprensa se manifestando, a Ordem dos Advogados do Brasil se manifestando. Ou vão ficar caladinhos? Seif perguntou. Cadê os valentes, os remanescentes, os representantes do povo, servidores públicos, para defender a liberdade de expressão na nossa imprensa? Cadê? Seif apontou que se trata de um jornalista responsável e ponderou. Digamos que ele tenha cometido alguma falha na comunicação. É motivo para a Polícia Federal ir atrás dele? Ou seja, nisso aí nós temos que ter a leitura. Estão colocando o aparato estatal a serviço do desgoverno Lula para calar aqueles que se opõem. O senador afirmou: nós precisamos defender a liberdade de expressão, nós precisamos defender os jornalistas, nós precisamos defender, acima de tudo, todos os direitos que foram conquistados na Constituição de 1988, entre eles a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade política. Seif desabafou. Um comentário de um homem respeitado que já passa dos 80 anos de idade, sendo perseguido pela Polícia Federal. Que vergonha da nossa Polícia Federal se fizer alguma coisa contra esse homem. Que vergonha do Ministério da Verdade, implementado por esse desgoverno irresponsável, perseguidor, ditador, que bate continência, que presta continência a Nicolás Maduro e que estende tapete vermelho para Nicolás Maduro. As nossas Forças Armadas, ao invés de pegar Nicolás Maduro quando estava em solo brasileiro e entregá-lo à Embaixada Americana, prestaram continência. Coisa mais linda e vergonhosa. Por isso, Forças Armadas, traidoras do Brasil, vocês tiveram que servir cachorro-quente aqui na esplanada para meia dúzia de pelegos. Vocês são uma vergonha. E o povo que honrava vocês. Vocês eram a instituição mais respeitada do Brasil, segundo as pesquisas, e não tinha ninguém, exceto os servidores que foram ameaçados de perder seus cargos para estarem lá. Logicamente, há os familiares ali dos militares e meia dúzia de pelegos que trocaram pão com mortadela por cachorro-quente 3 estrelas do Exército Brasileiro. Em à parte, o senador Eduardo Girão lembrou que a perseguição a jornalistas já veio ocorrendo há tempos. Ele apontou: você sabia que esses jornalistas estão não apenas com seu instrumento de trabalho, as redes sociais, bloqueado, mas o passaporte, a conta bancária, sem o devido processo legal, nenhum, congelados. Isso só se vê em ditaduras. E isso aconteceu já há algum tempo. Agora a coisa está se agravando. O senador Girão explicou. Todos os que ousam criticar o sistema, os poderosos de plantão, vão para a caixinha e são perseguidos e intimidados. O Alexandre Garcia não está sozinho. A população brasileira está com ele. Se cometeu algum excesso, também não vi, não me aprofundei. Mas se cometeu algum excesso, isso jamais seria o caso de uma declaração de 2 ministros, que têm status de ministro, a AGU e o ministro da Justiça, falarem em Polícia Federal. O que é isso? A Gestapo já está institucionalizada a serviço dessa turma aí? Acabou a democracia total?
porque está em frangalhos, a gente sabe. Nós temos denunciado aqui, inclusive, por omissão nossa, do Senado Federal, a nossa democracia está em frangalhos. O senador Marcos Duval também, em à parte, acrescentou: não tem jeito, a única maneira de a gente botar freio no ministro Alexandre de Moraes é aqui, no Senado Federal. Não tem outra instituição no mundo. Isso agora cabe a nós. O senador dizia que era o presidente Bolsonaro que esticava a corda, que confrontava, que trazia essa instabilidade. O Bolsonaro nem está mais no governo, mas o ministro continua. Então, não dá para duvidar de quem era o que instigava. O senador lembrou as prisões em massa ordenadas pelo ministro e disse: fizeram de maldade para acabar com os bolsonaristas. Duval fez uma revelação, afirmando que uma fonte sua contou que quando decidiu ir para Araraquara, às vésperas da invasão dos prédios dos três poderes, Lula teria dito: vamos aproveitar para acabar com os bolsonaristas. Ao concluir, o senador Jorge Seife disse: nós não precisamos mais de censores, não precisamos mais de ditadores, não precisamos mais de ministro como dono da caneta da verdade. Precisamos de ministro justo, como diz a Bíblia Sagrada, justiça feita pelos justos. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos há muito tempo, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara, do canal Te Atualizei, e a Folha Política. Toda a receita de mais de 26 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix a ajude@folhapolitica.org. Assista. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos os nossos visitantes, sejam muito bem-vindos ao Senado Federal e nós estamos à disposição. Afinal, quem paga o nosso salário, nós estamos aqui para representá-los e representá-los bem. Sejam bem-vindos à Casa dos Estados e também à Casa do Povo Brasileiro. Boa tarde, senador Exalcia, senador Girão, senador Marcos Duval. Messias, nosso presidente, fiquei estarrecido nessa manhã com um tweet, que agora a rede X, antigo Twitter, onde o nosso advogado-geral da União diz que vai para cima de um jornalista de renome internacional, um orgulho brasileiro, um patrimônio do jornalismo brasileiro, um dos únicos, um dos remanescentes que fala a verdade, que tem coragem, que é respeitado, inclusive, senhor presidente, por todos os aspectos políticos e partidários, o jornalista Alexandre Garcia, que é gaúcho, revoltado com a situação que ocorreu dentro do Rio Grande do Sul, onde até o momento 46 mortes, 46 desaparecidos, e ele fez uma crítica, senador Girão, porque lá
Existem 3 barragens que, quando foram construídas pelo governo federal, foram criticados pelos órgãos de meio ambiente que regulamentam essas questões por serem barragens pequenas e que não resolveriam e que colocaria a população em risco. Mesmo assim, o governo federal criou 3 pequenas barragens. E o Alexandre Garcia, e eu vou ler para vocês aqui o que ele escreve e por que ele está sendo perseguido por liberdade de expressão, liberdade da imprensa, artigo 5º da Constituição, artigo 220, sendo rasgado pelo advogado-geral da União, e o ministro da Justiça, apagador oficial de imagens, omisso, irresponsável, que tinha sob suas ordens, no dia 8 de janeiro, toda a força policial lá, a Força Nacional embaixo do prédio, né? Esse mesmo disse, senhor presidente, que a Polícia Federal está indo com tudo para cima de Alexandre Garcia. Pasme, Marcos Duval. Não, veja bem. Aí, olha o que o Alexandre Garcia escreveu, eu vou ler aqui o que ele escreveu. Olha o crime que ele escreveu. Olha o absurdo, que ele agora é alvo do governo federal. Veja, ele escreveu o seguinte: é preciso investigar, porque não foi só a chuva foi a causa original, mas no governo petista foram construídas, ao contrário do que recomendavam as medições ambientais, 3 represas pequenas que aparentemente abriram as comportas ao mesmo tempo, e isso causou uma enxurrada parecida com aquela que acontecem aqui perto de Brasília, etc, etc. Nossa, grave. Ele pede investigação, ele pede o Ministério Público Federal, ei, veja a responsabilidade do governo, veja quem foram os responsáveis, mais de 2.000 desabrigados, desaparecidos, uma loucura. E aí o governo coloca toda a sua máquina, Girão, toda a sua máquina contra esse homem honrado, o qual eu tenho o prazer de ouvir e assistir todas as manhãs. Mas tem mais. Vejam como estamos no estado de exceção. E eu quero ver o Ministério Público Federal se manifestando, a Agência Brasileira de Imprensa se manifestando, Ordem dos Advogados do Brasil se manifestando. Ou vão ficar caladinho? CNJ, cadê os valentes, os remanescentes, os representantes do povo, servidores públicos para defender a liberdade de expressão da nossa imprensa? Cadê? Olha aqui, Human Rights Watch, direitos humanos, observadores dos direitos humanos, fez uma nota recente dizendo que o Brasil está indo na contramão da democracia, que o Brasil tem 2 pesos e 2 medidas e que estão muito preocupados com a aproximação do Brasil com regimes ditatoriais como Cuba, Venezuela, Coreia, Nicarágua e China. Então, o que nós vemos, Girão, lamentavelmente, e nós não vamos nos calar, porque não temos rabo preso, porque não temos medo de todo aparato governamental, não temos medo de Jorge Messias, não temos medo de Flávio Dino, para colocar o Ministério da Verdade, porque é o Ministério da Verdade que eles fizeram na Advocacia Geral da União, para perseguir aqueles que falam a verdade. E digamos, Girão, digamos, porque o Alexandre Garcia, eu não ponho a mão no fogo, eu me jogo no fogo por ele, porque ele é muito responsável e ponderado. Ele não é radical, ele não é extremista, ele é um cara extremamente ponderado, educado, um diplomata, um orgulho para o jornalismo brasileiro. Mas digamos, porque ele não é perfeito, ele é humano como eu e o senhor, e pode cometer algum erro, pode ter comentado algo que eu não vejo que fira nenhum Código Constitucional ou o Código de Processo Penal. Digamos que ele tenha cometido alguma falha na comunicação. É motivo para a Polícia Federal ir atrás dele? Ou seja, isso aí nós temos que ter a leitura.
estão colocando o aparato estatal a serviço do desgoverno Lula para calar aqueles que se opõem. E eu quero perguntar, Messias, Messias, vai perseguir também os prefeitos do Rio Grande do Sul, que também estão pedindo investigação sobre o que aconteceu nessas enchentes? Ou é seletivo só contra jornalista que critica as ações desse desgoverno? Então, senador Girão, senhor presidente, Marcos Duval, nós precisamos defender a liberdade de expressão. Nós precisamos defender os jornalistas. Nós precisamos defender, acima de tudo, todos os direitos que foram conquistados na Constituição de 1988, entre elas a liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade política. Um comentário de um homem respeitado que já passa dos 80 anos de idade sendo perseguido pela Polícia Federal. Que vergonha da nossa Polícia Federal se fizer alguma coisa contra esse homem. Que vergonha do Ministério da Verdade implementado por esse desgoverno irresponsável, perseguidor, ditador, que bate continência, que presta continência para Nicolás Maduro e que estende tapete vermelho para Nicolás Maduro, e que as nossas Forças Armadas, Girão, ao invés de pegar Nicolás Maduro quando estava em solo brasileiro e entregar ele na Embaixada Americana, prestou continência, coisa mais linda e vergonhosa. Por isso, Forças Armadas, traidores do Brasil, que vocês tiveram que servir cachorro quente aqui na esplanada para meia dúzia de pelego, vocês são uma vergonha. E o povo que honrava vocês eram a instituição mais respeitada do Brasil, segundo as pesquisas, e não tinha ninguém, exceto os servidores que foram ameaçados de perder seus cargos, para estarem lá, logicamente aos familiares ali dos militares, e meia dúzia de pelego que trocaram pão com mortadela por cachorro quente 3 estrelas do Exército Brasileiro. Senador Jorge Seif, se o senhor me permite uma parte. Em primeiro lugar, manifestar a minha solidariedade ao grande jornalista, um patrimônio, uma legenda do jornalismo brasileiro, da imprensa brasileira, que é o Alexandre Garcia. A credibilidade dele, como o senhor bem colocou, a ponderação, uma pessoa extremamente, um diplomata, respeitadíssimo, mas ele está incomodando o sistema. E não é de hoje. Antes dessa turma, desses ditadores chegarem ao poder, ainda no governo anterior, e a gente participou da CPI, da Covid, da pandemia, e viu o enquadramento que foi feito a jornalistas conservadores, como Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo. Você sabia que esses jornalistas estão não apenas com seu instrumento de trabalho, as redes sociais bloqueadas, mas o passaporte e a conta bancária, sem devido processo legal nenhum, congelados? Isso só vem de ditadura. E isso aconteceu já há algum tempo, agora a coisa está se agravando. Mas na CPI da Covid, teve colega senador que falou o nome de Alexandre Garcia, que falou o nome da Ana Paula Henkel, do Rodrigo Constantino, do Brasil Paralelo. Tudo o que os que ousam criticar o sistema, os poderosos de plantão, vão para a caixinha e são perseguidos, intimidados. Alexandre Garcia não está sozinho, a população brasileira está com ele. Se cometeu algum excesso, também não vi, não me aprofundei, se cometeu algum excesso, isso jamais é caso de uma declaração de 2 ministros, tem status de ministro, a AGU e o ministro da Justiça, falarem em Polícia Federal. O que é isso? A Gestapo já está institucionalizada a serviço dessa turma aí?
Acabou a democracia total, porque está em frangalhos, a gente sabe. Nós temos denunciado aqui, por inclusive omissão nossa do Senado Federal, a nossa democracia está em frangalho. Tem senador com gabinete invadido, né, decisão nossa aqui de imposto sindical, vai lá numa canetada, se tira, marco temporal que a gente trabalha aqui, vai lá numa canetada do STF e tira, aborto, droga, pega a chave de tudo logo, rapaz, deixa lá, para que vai pagar o salário da gente? Caríssimo. A estrutura daqui, você sabe quanto é que custa o Senado Federal? Você tem uma ideia? Dá um chute aí. 100 bi por ano. Não, aí também você... Junto com a Câmara, não? O custo do Senado, a Câmara eu não sei, mas o custo do Senado, 5,6 bi, B de bola e de índio, para rodar isso aqui. É muito dinheiro. Você tem prefeituras de capital que não tem esse orçamento. E você tem o Senado Federal. Para quê? Nós precisamos agir. Chegou uma hora de está encurralado. Está encurralado. Agora o presidente Rodrigo Pacheco tem que tirar o chapéu. Na questão da droga, ele já tomou a frente. O senador Marco Rogério está fazendo uma PEC com vários senadores trabalhando, né, para que a gente resguarde as prerrogativas do Senado Federal. Mas nas outras também, não só nas drogas. Todos esses temas, Marco, a questão da lei das estatais, meu amigo. A lei das estatais. Então, o Brasil, quem está mandando e desmandando no Brasil é o STF. Ou estou falando bobagem aqui? Estou falando alguma bobagem? O STF está mandando e desmandando no Brasil. E o que me preocupa é esse alinhamento com o governo Lula agora. Um governo, como o senhor falou, que recebe ditador, que flerta com a ditadura. Está aí a declaração para o Putin. Declaração... a crise diplomática que se teve com isso, teve que desmentir depois, não sabe o que está falando, está senil, o presidente da República está senil, como a gente está vendo no Biden lá, todo tempo dando branco, falando bobagem, sem que com que. Ou bêbado, né, senador Girão? Ou bêbado. Obrigado pela sua parte. Eu posso complementar? Por gentileza. Aliás, não complementar, né? Porque você fala aí, realmente você está sendo um grande... dissipando a verdade e a agonia que a gente fica preso aqui na garganta. E como nós vivemos num país democrático e vamos manter essa democracia, não é na velocidade, no tempo que a gente quer, né? Que a sociedade nos pede. Mas eu estive na Inglaterra semana passada participando do primeiro Fórum Internacional de Inteligência e Segurança nos parlamentos. E foi citado o Brasil. Quando foi citado o Brasil, foram 60 países participantes, todos democráticos. Logo após, teve uma reunião do núcleo duro desse fórum. Me chamaram para participar, porque eu sou do Brasil. E a grande preocupação que esses países demonstraram, incluindo Estados Unidos, Inglaterra, União Europeia, e aí vai, foi exatamente a instabilidade que hoje o presidente Lula está dando ao mundo pela aproximação aos países comunistas. Eu estava no táxi até explicando para o taxista, ele não entendeu, eu disse o seguinte: olha, se eu souber que você só transporta traficante, eu não vou contratar mais o seu serviço, eu vou contratar outro. Então, se o Brasil está se aproximando a países ditatoriais, antidemocráticos, os outros países vão afastar daqui, vão parar de comprar, vão parar de investir. A gente já está chegando quase 1 bi de recursos que já estão indo para outros países, deixaram de investir aqui no Brasil. Nós vamos sentir o desemprego, o caos ano que vem. E outra preocupação deles é quem? Ministro Alexandre de Moraes. A instabilidade jurídica no país tem um nome, não é STF, é ministro Alexandre de Moraes. Citaram o nome dele. Então, ele já é um problema mundial. Então, como cabe, eu debatendo com eles, tentando achar uma forma de frear o ministro Alexandre de Moraes, que tomou o STF para ele também.
Não tem olhamos todas as formas possíveis, chamar as instituições internacionais e tal, não tem jeito. A única maneira de a gente botar freio no ministro Alexandre de Moraes é aqui, o Senado Federal. Não tem outra instituição no mundo. E aí está cabendo a gente agora isso. Como eles invadiram, ele monocraticamente invadiu o Senado Federal para um gabinete de um senador do Espírito Santo e nada foi encontrado, porque nada era grave, ao ponto que essa casa vai fazer 200 anos. Ano que vem foi a primeira vez que isso aconteceu. Chega a ser, ele não só ultrapassou as linhas da tal harmonia, que dizia que era o presidente Bolsonaro que esticava a corda, que confrontava, que trazia essa instabilidade. O Bolsonaro nem está mais no governo, o ministro continua. Então não dá para duvidar de quem era o que instigava. E quando eu vi aquelas pessoas presas naquela condição que foram feitas, e a gente que trabalha na segurança, é muito fácil distinguir quem é o vândalo e quem é a senhorinha que está ali, patriota. A polícia podia entrar no ônibus e falar, não, você sim. Isso já é feito. Fizeram de maldade para acabar com os bolsonaristas. E, por azar do presidente Lula, por eu ter sido instrutor há muitos anos, um dos alunos meus fazia ali a proteção do presidente Lula, quando ele decidiu ir para Araraquara, mudou a rota do avião, foi quando eu disse para vocês, e a fala clássica, mas essa não tem como provar, mas é a clássica, que diz, vamos aproveitar para acabar com os bolsonaristas. Essa foi a fala dele. Então, por isso que desde janeiro eu comecei na raiva da impunidade, na raiva de não seguir a questão democrática. E aí me incluíram no inquérito para me calar a boca, me censurar. Vamos censurar Duval, bota ele no inquérito. E, pela forma que está na Constituição, teria que ser votado no plenário, para depois ir para o Conselho de Ética, e eu estou respondendo no Conselho de Ética. E, dentro dos pontos do inquérito, por incrível que pareça, fez isso com o Senado Federal, botaram fake news. Sabe por quê? Porque em janeiro eu disse que o Flávio Dino, ele prevaricou. Agora, 7 meses depois, a CPMI descobriu que foi de fato. Mas em janeiro, quando eu disse, não, eu estava tentando contra a honra dele, era mentira, era uma fake news. Depois, sobre o relatório da ABIN, que estava sigiloso. Não, em maio, o próprio ministro Alexandre de Moraes derrubou o sigilo do relatório, e eu divulguei em junho. Então, não, mas é porque eu divulguei um documento secreto. Outra, atrapalhar as investigações. Aí eu fui ler o que cabia, porque eu estava eu vou encerrar para não tirar teu tempo, que você está falando perfeitamente aí, eu só quero surfar na tua onda. No que cabe, porque eu fazia parte da comissão representativa. E fui pegar esse final de semana, falei, deixa eu dar uma olhadinha o que tem que fazer os parlamentares que fazem parte dessa comissão, que é sempre no recesso. Entre várias, convoca ministros e encaminha às autoridades requerimentos de informações. Foi exatamente o que eu fiz. E aí eles colocaram, olha essa fala do relatório da Polícia Federal. Vou finalizar. Polícia essa hoje, que infelizmente está refém do ministro da Justiça, dizendo o seguinte: o exame das pastas e arquivos destacados na figura 1 apresentam evidências compatíveis com o interesse e objeto da investigação em curso. Aí você olha a pasta, está aqui, ó, ofício, Ministério da Justiça, ofício STF, ministra Rosa Weber, ministro STF, ministro Alexandre de Moraes, todos os arquivos, ofício para o PGR, ofício PGR, resposta do Dino, ofício para Dino. Era isso. É isso que eles acharam. É um ato criminoso, e eu fazendo o meu papel. Então, assim, é absurdamente descarado. Eu quero só finalizar com uma fala bem legal que o próprio ministro... A maior obrigação do Supremo Tribunal Federal de respeitar a Constituição. Que a Constituição, ela não é borrado de tintas onde... E a partir disso diz o que bem entende. É a norma que não permite prisão
de parlamentares, salvo flagrante delito por crime inafiançável. Todo órgão colegiado, ele é heterogêneo por natureza. E talvez essa seja uma das grandes garantias de autocontenção do Supremo Tribunal Federal. Imaginem se o Supremo Tribunal Federal fosse de uma única pessoa. Nós teríamos uma ditadura do judiciário. Não sou eu que estou dizendo. Senhor presidente, finalizo prestando toda a minha solidariedade. Alexandre Garcia, grande jornalista, orgulho nacional, nós estamos com o senhor. Nós somos a favor, não do senhor da sua pessoa física, mas da liberdade da sua expressão, da liberdade da nossa imprensa, seja do lado de direita, do lado de esquerda ou centro. E quero dizer mais, senadores aqui presentes e o que nos assistem pela TV. Jorge Messias é o próximo indicado ao Supremo Tribunal Federal, segundo as paredes aqui do Senado que falam, olho nele. Nós não precisamos mais de censores, não precisamos mais de ditadores, não precisamos mais de ministros com dono da caneta da verdade, precisamos de ministros justos, como diz a Bíblia Sagrada, justiça feita pelos justos. Muito obrigado, senhor presidente. Que agradeço.